Oi, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre programas de estabilização e desestatização da década de 80, com ênfase no plano cruzado e o congelamento dos preços. Então, para contextualizar nossa conversa, no início da década de 80, ocorre o choque dos juros do petróleo, ou seja, gera um problema na balança de pagamento dos países periféricos e eles acabam adotando ajustes de cunho recessivo para aliviar a balança de pagamentos. Ou seja, a ideia na época era exportar mais e importar menos. Porém, isso gerou as divisas, que eram a desvalorização cambial, elevação das tarifas de importação, o que ocasionalmente também gerou a política de desestímulo ao gasto interno, né? Quando a gente fala sobre importação. E alguns apontamentos importantes do período é que o Brasil passa a ser um grande exportador em saldo comercial, né? Exportação menos importação. A inflação cresce demasiadamente. Acontece também a deteriorização financeira do Estado, ou seja, ele passa a ter alguns problemas com a arrecadação, gastos, o saldo passa a não ser positivo entre arrecadação e gastos, né? E também, principalmente, ele perde a capacidade de investimento. A situação na época também demandava por planos de estabilização. Então, dado que a inflação era elevada, acreditava na época que a explicação da inflação era a indexação, que utilizava como medida de reajuste dos preços a inflação passada. Então, para controlar a inflação do período, foi sugerida uma proposta de congelamento dos preços, que a gente vai ver agora no plano cruzado. Então, pela estagnação econômica por conta da inflação e para tentar contê-la, Sarney, que era o presidente da época, reuniu alguns especialistas para desenvolver uma estratégia e assim se engenhou, em 1986, o Plano Cruzado. E alguns principais apontamentos do plano são uma nova moeda, né? Primeiramente, o plano substitui o cruzeiro pelo cruzado, com a finalidade de criar uma moeda mais sólida frente ao dólar. Também aconteceu a antecipação do salário mínimo. Então, o governo garantia a antecipação de parte do salário mínimo, visando assim estimular o consumo. Também a correção automática do salário para acompanhar a inflação. Sobre a estabilidade e o congelamento dos preços, essa medida de congelar os preços, né, e os salários também, aconteceu o quê? O governo liberava uma tabela de preços e a população, de certa forma, acaba. Então, sobre a estabilidade e o congelamento de preços, como que aconteceu isso, né? Então, o governo liberava uma tabela de preços e a população, de certa forma, eram os fiscais do governo, porque quem cobrasse, né, as instituições que cobrasse o valor superior à cartilha que já era dada pelo governo, seria multado. Então, sobre a estabilidade e o congelamento de preços, né, como que aconteceu isso? Então, o governo liberou uma tabela de preços, então a população, de certa forma, eram os fiscais do governo, pois aqueles ou aquelas instituições que cobrassem o valor superior àquela cartilha, eles seriam multados. O congelamento de preços também congelou a previsão inflacionária futura, né? Então, o que é isso? Então, caso o indivíduo tivesse algum carnê de prestação, crediário, quando ele fosse pagar, havia a reconversão ou a retirada da previsão inflacionária, como se fosse um juros pela prestação, né? Então, nessa época, o Estado gerenciava a economia. Porém, sobre a ótica dentro da economia, né, de oferta e demanda, o plano ele não era sustentável. E o congelamento de preços fez com que a rentabilidade dos produtores caíssem perto de zero quando eles não tinham prejuízo. E a falta de mobilidade dos preços fez com que os produtos ficassem ausentes do mercado, e foi nessa época que os consumidores costumavam estocar produtos em casa. Como essa medida ela não era sustentável, né, do plano cruzado, e o governo ele não conseguiria suprir toda essa demanda, o congelamento de preços
acabou fracassando, né? Porém, como estava perto das eleições, o governo recuou de certa forma, a modo de não gerar alguma opinião impopular, né, dentro da sociedade, porque foi um momento de auge, né? O Estado está controlando os preços da economia. Entrando agora no cenário internacional, na mesma época, né, no mesmo período, houve a desregulamentação dos mercados de bens internacionais, né? Então, em questão da liberação do comércio, do fluxo de capital, então começa a ser mais fácil a movimentação de capital. Em 1989, acontece o Consenso de Washington. Então, os estados, principalmente os periféricos, eles deveriam seguir uma cartilha liberal para o desenvolvimento, que previam ações como a redução do papel do Estado, corte de impostos, regulamentação do mercado, são medidas que facilitaram a abertura comercial nos anos 90. Neste período, também surge o Plano Brady, que era um plano de reestruturização da dívida externa dos países periféricos. Então, era um novo modelo que transformava uma dívida em título. Então, os países periféricos começaram a fazer isso porque o custo financeiro era muito menor do que o custo da dívida. Mas tinha uma condição: para beneficiar-se do Plano Brady, os países deveriam seguir o Consenso de Washington, que era a proposta liberalista do desenvolvimento econômico.